Oi, hoje eu vou falar sobre 3 coisas essenciais que a gente pode ensinar as nossas crianças a fazerem para ajudá-las a se protegerem, principalmente de abusos, violências e coisas muito ruins que podem acontecer. É claro que os pais, cuidadores e toda a sociedade tem que cuidar das crianças, protegê-las, mas eu acredito muito que a gente dá um conhecimento para as próprias crianças, para os adolescentes, ajuda a fazer com que essa proteção seja cada vez mais efetiva, porque eu acredito muito que o conhecimento empodera todas as pessoas. Antes de começar a falar sobre essas 3 coisas, eu preciso dar um alerta aqui sobre a adequação da fala para cada faixa etária. Tem crianças que elas vão conseguir entender mais de uma forma um pouco mais complexa, digamos, né? Ali tem crianças que vão precisar de algo mais lúdico, porque são menores, enfim, então é lógico que cada fala, forma de falar precisa ser adaptada para a idade, para que a criança consiga entender. A primeira coisa é explicar quais são as partes íntimas das pessoas, daquela criança, enfim, né? E também fazer com que ela entenda que ninguém pode ficar olhando, muito menos tocar nessas partes íntimas ou em qualquer parte do seu corpo sem a permissão, a autorização. Claro que aqui tem a exceção dos pais, cuidadores, o responsável ali, quando vai precisar higienizar essa criança. Muitas crianças pequenas precisam que um adulto esteja ali auxiliando ou fazendo mesmo a higienização. Mas é importante que essa criança entenda que o objetivo dos responsáveis estarem ali é unicamente a higienização, a limpeza. E qualquer ato fora disso é errado e ela tem o direito de se recusar e de não querer que se faça, né? Então, essa consciência do que é permitido e do que não é permitido. É importante que a criança entenda que aquilo ali, o corpo é o seu espaço. A higienização que o outro está fazendo nela, por mais que seja pai e mãe, é para auxiliar, é para um fim específico de limpeza. E eu particularmente acho sim que para contribuir e ajudar nessa noção de que aquele corpo é somente dela, é importante os pais, os cuidadores, os responsáveis que estão ali com esse objetivo de limpeza, peçam licença antes de tocar, limpar, enfim, fazer o que precisa ser feito ali para limpeza e higienização pessoal. A segunda coisa que as crianças precisam entender é que não existem segredos que não possam ser contados aos pais, especialmente às mães. E por que eu destaco as mães? Infelizmente, na grande maioria dos casos que eu já vi, vivenciei ali como uma profissional, são homens que abusam de crianças. Aí as crianças têm meninos e meninas, né? Não são só meninas. Mas na grande maioria das vezes que eu vi, a pessoa ali, né, o criminoso é um homem. E às vezes, muitas vezes, na verdade, infelizmente, são pessoas da própria família. Então já teve genitor, porque não dá para chamar isso de pai, né? Avós, tios, primos. E as mães, ou as mulheres, elas aparentam ali serem as pessoas mais seguras a serem, né, a serem a referência daquela criança. É claro que tem exceções, tem situações em que a mãe também não é uma pessoa ali íntegra, digamos assim, mas de modo geral, normalmente as mães, elas não são as pessoas que cometem esses atos. A terceira coisa essencial que a criança deve saber é que ela nunca deve ir com outra pessoa, mesmo que seja amigo ou da família ou até mesmo um familiar, sem a prévia autorização e confirmação da mãe ou do responsável ali que realmente é responsável. O mais importante é que a criança entenda que ela precisa estar segura, em um ambiente seguro. E onde normalmente é esse ambiente seguro? É dentro do olhar de quem está ali cuidando dela. Se ela está na escola, é ali junto com os professores, ali dentro da instituição de ensino.
não é na rua, não é na calçada perto ali da escola. Se tá com os pais, é dentro da visão dos pais. Então, a criança precisa entender quais são as referências de lugares seguros e onde ela deve estar. E nunca ir com outra pessoa, mesmo que fale, falei com a sua mãe. Se a mãe ou o pai ou o responsável não comunicou a essa criança de que ela poderia ir com aquele adulto que veio buscá-la na escola, por exemplo, a criança não deve ir. E isso precisa ficar muito claro na cabeça das crianças. Inclusive, uma coisa extra para se falar sobre essa questão de lugares seguros são banheiros públicos. Crianças não devem ir nos banheiros públicos sozinhas. Hoje em dia a gente tem muitos banheiros de família, assim, né? Então, que pais e mães e responsáveis no geral podem ir ali, conviver naquele mesmo espaço, levando a criança naquele banheiro de família. Mas quando não tem, só existe o banheiro feminino e masculino, a gente precisa entender como que funciona essa dinâmica. A menina, ela precisa frequentar o banheiro feminino. Então, a mãe ou a pessoa que tá cuidando dela ali, seja uma mulher, pode levá-la no banheiro feminino, e se só está acompanhada de um homem, seja pai ou outro responsável, esse homem pode também entrar no banheiro feminino. É claro, existe um cuidado, porque, né, nós que somos mulheres, fica meio estranho um homem entrando no banheiro feminino. Então é lógico, precisa existir uma comunicação prévia com as mulheres que estão no ambiente e falar ali, oi, tudo bem, eu tô aqui com a minha filha ou com a minha sobrinha, enfim, né, com a criança ali, ela precisa usar o banheiro, eu não posso deixá-la sozinha, não tem mais outra pessoa que esteja aqui, eu vou somente acompanhá-la, vou ficar aqui de olho nela, né, então fala para ela ir ali no gabinete, né, onde vai usar o banheiro, e você pode, se você conseguir ter uma visão ali, você fica de olho, né, se tá tudo certo, acompanha ali aquela criança, ou então, quando é permitido, você pode até mesmo entrar ali, auxiliar, principalmente quando são crianças muito pequenininhas. Agora, quando se trata de meninos, as mulheres podem levar os meninos dentro do banheiro feminino e os homens podem levar os meninos dentro do banheiro masculino. Mas é sempre muito importante que as crianças não fiquem sozinhas nesses ambientes públicos, tá? Porque a gente não sabe quem tá ali, e além disso é um lugar onde você tem pode existir uma certa exposição ali, né? Essas foram as 3 coisas essenciais que a gente pode ensinar e orientar as crianças para prevenir abusos ou qualquer situação de violência dessas crianças. A gente ensina como pai, como educador, como sociedade, como familiar. E eu espero muito que tenha sido útil para você. Se você gostou, deixe seu like, me ajuda bastante aqui com o canal. Se inscreve para acompanhar novos vídeos, aqui a gente fala sobre infância, sobre família. E eu espero te ver no próximo vídeo. Tchau!